Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou R2 em Cardiologia Pediátrica e essa apresentação é parte do programa de residência médica em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro. Nossa referência bibliográfica principal foi o livro do Mosen Adams, The Heart Disease, e eu vou apresentar o primeiro capítulo, que é em relação ao desenvolvimento do coração, a sua morfogênese, o crescimento e a regulação da diferenciação molecular. Aqui está a referência dele, que novamente vai ser citado nas referências, para que todos tenham acesso se tiverem interesse. Então, o coração, como sendo o órgão mais essencial para a vida, ele é o primeiro a se formar, e ele tem que funcionar para suportar o embrião em crescimento, mesmo antes dele se moldar num órgão, no estágio final dele, de 4 câmaras. O amplo espectro de doenças cardíacas congênitas, defeitos que podem vir tanto de forma isolada, mas também combinados, indica a complexidade dessa regulação da morfogênese cardíaca. Então, a combinação de fatores morfogenéticos e também hemodinâmicos mesmo, que acabam sendo complexos, pode contribuir para a extrema sensibilidade do coração nesse desenvolvimento e até em perturbações mesmo do desenvolvimento. Isso se reflete na incidência estimada de aproximadamente 10% de malformações cardíacas graves que são observadas em abortos espontâneos dos fetos. Então, aqui a gente tem as malformações mais frequentes que afetam os segmentos cardíacos e as suas conexões no coração humano pós-natal, coração completamente formado, que arbitrariamente foi dividido em 6 segmentos para ficar mais fácil comentar essas malformações. Sendo o primeiro segmento defeitos do seio venoso, como conexão venosa pulmonar anômala, o segundo segmento, defeitos do septo atrial, como comunicação interatrial, córteo e atriáton, isomerismos. Defeitos do septo atrioventricular, como atresia, estenose ou até displasia das válvulas atrioventriculares ou válvula atrioventricular única, anomalia de Ebstein. Defeitos do septo ventricular, como um mau alinhamento do septo, hipoplasias do ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, ou inversão mesmo das câmaras ventriculares. Aqui nessa região a gente consegue ver conexões ventricular-arteriais que podem ter alterações, como transposição das grandes artérias, dupla via de saída de algum dos ventrículos, truncos, obstrução subvalvar ou estenose, ou até mesmo atresia das válvulas arteriais. E, por último, doenças que acometem as grandes artérias e até suas tributárias, como coartação de aorta, interrupção do arco aórtico, estenose periférica de pulmonares, persistência do canal arterial, janela aortopulmonar e até anéis vasculares. Então, até o passado mais recente, as malformações congênitas do coração geralmente eram classificadas apenas de acordo com os conceitos embriológicos delas. Mas a capacidade da gente ir além de descrições somente anatômicas dos defeitos cardíacos para descobrir redes reguladoras de genes que são responsáveis pela morfogênese cardíaca, conseguiu abrir perspectivas para o futuro da cardiologia pediátrica, que mais para frente pode envolver medidas terapêuticas e preventivas mais direcionadas. Então, em relação à embriologia cardíaca e as abordagens de célula-tronco para regenerar o coração debilitado, células-tronco pluripotentes, então, o que elas são? Células-tronco pluripotentes induzidas de humanos, ou até mesmo os estudos que a gente tem em grande monta em ratos, têm potencial para amadurecer em todos os estágios iniciais da cardiogênese. Porém, se elas conseguem atingir uma maturidade ou um fenótipo final diferenciado, isso ainda precisa ser determinado. Células-tronco pluripotentes induzidas que podem ser programadas para diferentes estágios de cardiogênese para garantir resultados terapêuticos que são reprodutíveis na nossa prática, são
críticos, essenciais para realizar o potencial dessas células na descoberta, diagnóstico e até mesmo numa intervenção terapêutica de uma cardiopatia. Existem relatos da existência de nichos de pequenas populações de células não cardiomiócitos do coração após o nascimento, que ao isolamento em cultura conseguem se diferenciar em músculo cardíaco ou células endoteliais. E, inicialmente, gerou-se considerável a ideia de que o coração, como outros órgãos que a gente tem, pode ter um pool de células progenitoras. Até agora, entretanto, provou-se ser impossível gerar cardiomiócitos maduros, tanto em termos contráteis quanto em termos eletrofisiológicos, que também estão funcionalmente integrados dentro do miocárdio, sem se tornar arritmogênicos. Então, essa é uma coisa que ainda está em muito estudo, mas que a gente tem perspectivas futuras. Em relação à formação no coração e o looping do tubo cardíaco primitivo, só uma contextualização inicial, né, da formação do coração. A gente vai ter, o coração ele vai ser o primeiro órgão a se formar, a funcionar no corpo, em torno aproximadamente da 3ª semana. E isso vai se iniciar devido à necessidade de nutrição do embrião, que já não vai mais conseguir ser suprida essa nutrição através de difusão. Então, a gente tem a fecundação, depois vem a clivagem, que são repetidas divisões mitóticas, evolui para a mórula, que alcança o útero por volta do 4º dia, e depois o blastocisto. O blastocisto são 2 partes separadas, que envolvem o trofoblasto e o embrioblasto. Na 2ª semana, então, o embrião ele vai ser um disco bilaminar, como a gente consegue enxergar aqui, em que é composto pelo hipoblasto e pelo epiblasto. Aqui a gente tem uma fotografia eletrônica de um disco embrionário humano, quando a gente já tem a formação das 2 camadas epiteliais, o epiblasto e o hipoblasto, já formadas. E aqui a gente tem um desenho no local dessa secção transversal longitudinal, mostrando um disco embrionário primitivo, cercado por uma cavidade amniótica, voltada aqui para o epiblasto, que são essas células azuis, e o saco vitelínico, que é voltado para o hipoblasto, que são essas células amarelas, que, por sua vez, é circundado pela cavidade coriônica. O embrião em si, ele vai ser somente esse disco embrionário bilaminar, mas obviamente tem muitas estruturas ao seu redor que compartilham do seu desenvolvimento. Na 3ª semana, quando de fato se inicia o processo de desenvolvimento do coração, antes mesmo a gente tem outros processos, como o aparecimento da linha primitiva, o aparecimento da notocorda e um processo chamado de gastrulação na 3ª semana, que vai formar as camadas germinativas que vão iniciar o processo de desenvolvimento do sistema cardiovascular. O que é a gastrulação? Então, durante esse processo, células do epiblasto, elas vão se separar e das suas vizinhas, e elas vão adquirir um fenótipo mais mesenquimal e vão migrar através da linha primitiva, que a gente consegue enxergar aqui, para dentro do disco embrionário, para formar as 3 camadas germinativas, que são o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Aqui nessas fotos, nessa etapa germinativa, o embrião ele já é um disco trilaminar, já com a linha primitiva, um processo notocordal presente. E o disco embrionário, ele é aparentemente simples, adquire vários eixos de polaridade que são já definidos molecularmente. Algumas dessas células da linha primitiva, elas vão migrar cranialmente em cada lado do processo notocordal, em torno da placa pré-cordal, para formar um mesoderma cardiogênico na área cardíaca. Essas células vão formar cordões bilaterais que vão corresponder à área cardíaca primária.
Nessa posição mediana da área cardíaca primária, tem a área cardíaca secundária, que é formada pela migração de células do mesoderma. Então, esses cordões, eles são canalizados e vão formar dois tubos finos cardíacos que vão se fusionar e formar o tubo cardíaco final no final da terceira semana. E a camada externa, que é o mesoderma esplâncnico, será a cavidade pericárdica, como a gente pode ver aqui na imagem. Aqui a gente tem uma foto desse processo, então a gente tem uma secção da região que a gente está estudando para poder ver melhor essa formação. Então, nesse processo de fusão dos tubos, o tubo é separado do miocárdio primitivo. Então, esse aqui é o tubo, esse aqui é o miocárdio primitivo. E esse miocárdio primitivo, ele é composto por um tecido conjuntivo, que é composto por uma matriz gelatinosa chamada de geleia cardíaca. O tubo endotelial, então, ele tem um revestimento endotelial interno do coração, que posteriormente será o endocárdio. O miocárdio primitivo, ele é uma parede, ele vai se tornar a parede muscular do coração, que é o miocárdio, e ao redor desse tubo a gente tem o epicárdio, que é originado da área cardiogênica secundária e também formado de células mesoteliais, que vão surgir da superfície externa do seio venoso. Aqui a gente tem outro corte, uma vista ventral do coração em desenvolvimento, que a gente retirou a parede pericárdica ventral para mostrar o miocárdio em desenvolvimento e a fusão dos dois tubos cardíacos para formar um coração tubular. Então, aqui a gente tem os dois tubos cardíacos que vão se fundir. O endotélio do tubo cardíaco vai formar posteriormente o endocárdio do coração. E aqui, conforme o coração, que era tubular e retilíneo, com seus polos venosos e arterial, ele vai se alongar e sofrer uma declinação, uma inclinação e uma volta, que vai formar uma alça em D de destro à direita, né? Vai vir para a direita. E esse coração vai adquirir uma forma de um S na sua composição do tubo final. A formação do tubo cardíaco primitivo, então, concomitantemente com a diferenciação do campo cardíaco primário, o embrião ele vai adquirir essa sua forma curva característica pelo processo de dobramento do disco embrionário, e com as margens periféricas do disco embrionário, como essas margens dificilmente vão crescer em contraste com o próprio disco, o embrião ele vai se projetar sobre as suas margens, que vai dar ao embrião essa forma que a gente conhece, e por esse processo também as paredes laterais do embrião vão ser reunidas ventralmente na linha média que eu mostrei anteriormente. Em grande parte devido ao enorme crescimento do cérebro em desenvolvimento e dos tecidos circundantes, o embrião também, na sua totalidade, ele vai se dobrar na direção longitudinal, pelo qual o tubo cardíaco em formação e sua cavidade celômica que está circundando ele, que vai ser o futuro pericárdico, vai rotacionar 180 graus ao longo do eixo transversal e vai se localizar ventral e caudalmente em relação ao cérebro em desenvolvimento. Então, novamente, para ficar de uma forma mais visível o tubo cardíaco primitivo, então esse é o tubo antes dele sofrer o looping, né? Ele é um tubo alongado, em que a gente tem aqui o polo venoso, que ele tem os cornos direito e esquerdo e o seio venoso. Aqui um átrio primitivo, um ventrículo primitivo, o bulbo, e aqui um par de arco aórtico, que é o primeiro arco aórtico. Então, um tubo primitivo antes do seu looping. E aqui a gente tem uma foto em microscopia eletrônica. Os estudos, eles mostram que antes mesmo de iniciar o processo de looping, o tubo cardíaco ele vai se alongar consideravelmente, e nessa microscopia eletrônica a gente consegue observar esse alongamento progressivo no comprimento desse tubo cardíaco em embriões. Aqui foi utilizado embriões de galinha,
e aqui foi realizado reconstruções em 3D desse tubo miocárdico primitivo, aproximadamente nos mesmos estágios acima da reconstrução de microscopia eletrônica, em que a gente tem dados quantitativos de proliferação de células miocárdicas que são visualizadas por coloração. Então, a gente pode observar que esse tubo cardíaco, na coloração azul, ele quase não tem replicação celular. Isso significa que ele tem um alongamento, mas que a proliferação quase não existe. A proliferação celular, ela acontece mais nos polos, tanto venosos quanto arterial. Embora já se soubesse que o tubo cardíaco primitivo se alonga por uma atividade proliferativa muito baixa, demoraram décadas e muitos experimentos para a gente conseguir demonstrar de forma convincente o fato de que os átrios, o ventrículo direito e as vias de saída vão ser derivados de células em diferenciação que vão ser adicionadas posteriormente ao coração somente após a formação desse tubo primitivo. Estudos recentes indicam que o tubo cardíaco, para que ele serve? Ele é como se fosse apenas um andaime, né, que vai permitir que uma população de células seja adicionada ao coração durante a segunda fase de diferenciação dos progenitores cardíacos. Em relação ao looping cardíaco, inicialmente, pensava-se que o looping do tubo cardíaco era simplesmente uma consequência do rápido crescimento do tubo dentro de uma cavidade pericárdica que tem uma expansão mais lenta, mas estudos experimentais mostraram que mesmo o tubo cardíaco separado da parede dorsal do pericárdio, ou até mesmo quando o coração não está mais batendo, ele realiza esse looping. Então, isso, portanto, parece ser uma característica intrínseca do próprio coração, embora a gente não saiba a causa exata que isso ocorre. Novamente, outra foto para a gente conseguir, outra imagem para a gente conseguir ilustrar como ocorre esse looping do tubo cardíaco, né? Então, aproximadamente na quarta semana, o objetivo do looping cardíaco é a gente conseguir estabelecer a polaridade do coração esquerda-direita. Então, a extremidade craniana, ela vai se curvar ventral e caudalmente. Em seguida, ela vai girar para a direita e vai se deslocar dorso-cranialmente, né, mais região posterior e cranial. E a extremidade auricular, ela vai se mover para a esquerda e para a região posterior ao redor dos 35 dias de desenvolvimento. Uma curiosidade que para esse looping acontecer, ele precisa do envolvimento de cílios e até de uma enzima chamada dideína. E que já nessa formação primitiva, defeito da função da dideína, tanto no envolvimento dos cílios quanto da enzima em si, pode levar a destrocárdia, né? E até uma alteração ciliar. Então, a gente tem até uma síndrome relacionada a isso, que é a síndrome de Carter-Jenner, que a gente tem uma discinesia ciliar primária associada à destrocárdia. A formação das câmaras e da septação ventricular, então. O processo de separação das câmaras cardíacas, ele vai ocorrer concomitantemente, mas para fins didáticos, eu separei eles para poder ficar mais fácil o entendimento. Então, a formação das câmaras cardíacas. A gente considera que o tubo cardíaco primitivo ele vai se contrair peristalticamente e não vai precisar de válvulas. O sistema de condução ele é essencial para o bom desenvolvimento das 4 câmaras de contração síncrona do coração para evitar o refluxo do sangue nesse tubo ainda primitivo. No coração em desenvolvimento inicial, a gente não consegue identificar histologicamente esses componentes de tecido de condução como a gente consegue em adultos. Então, apesar da gente não ter um sistema de condução já especializado ou até mesmo válvulas, essa configuração elétrica do coração embrionário, que alterna lenta e rapidamente a contração de alguns segmentos, que a gente fala que é essa contração peristáltica, permite que esse coração, que vai formar as câmaras iniciais,
consiga produzir contrações ventriculares efetivas que impulsione o sangue para frente. Aqui a gente tem outro registro de microscopia eletrônica, em que a gente vê a mudança da morfologia externa do coração embrionário humano. Então, em vários estágios consecutivos do período embrionário, que são essa aqui é uma visão de frente, uma visão ventral do coração. Então, a gente vê que tem uma expansão progressiva, tanto dos átrios, né, quanto dos ventrículos, e um encurtamento, você pode ver aqui desde essa foto até a última foto, da via de saída e um deslocamento ventral do ventrículo direito entre aproximadamente 24 a 25 dias de vida. O crescimento e diferenciação das câmaras ventriculares direita e esquerda tem diferenças consideráveis na regulação molecular e nos processos morfogenéticos que estão envolvidos no desenvolvimento tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. Os cardiomiócitos que compõem o ventrículo direito definitivo, eles vão se originar da população secundária de progenitores cardíacos, enquanto o ventrículo esquerdo ele já vai estar presente no tubo inicial e ele é um derivado da população primária do campo do coração. O ventrículo direito ele tem um fator de transcrição chamado REND2, que ele é enriquecido por esse fator, que se mostra especificamente necessário para a expansão dessa câmara. Enquanto os genes REND2 e REND1 vão ser expressos nas células progenitoras do gene secundário do ventrículo direito, o REND1 vai estar em maior quantidade no miocárdio do ventrículo esquerdo em comparação com o ventrículo direito. Isso sugere que uma transcrição de cascata envolvendo proteínas específicas regula o desenvolvimento de cardiomiócitos específicos para cada câmara, por isso que elas acabam se tornando diferenciadas umas das outras. As câmaras ventriculares em desenvolvimento, elas vão se tornar inicialmente pequenas, mas rapidamente alongadas, com trabeculações na sua superfície interna. À medida que se desenvolvem, a gente vai ter uma camada de miocárdio compactado que vai sendo formado na parede livre desses ventrículos, mas as trabeculações dentro de ambos os ventrículos vão permanecer e elas vão expressar as conexinas. As conexinas, elas vão ajudar, são células de condução rápida que vão ser precursoras para a rede de Purkinje do futuro sistema de condução ventricular. Então, durante o desenvolvimento normal do coração, a proliferação ela vai cessar nessas trabeculações, elas já vão existir desta maneira e não vão ocorrer maior proliferação. E enquanto a parede ventricular externa, ela vai se proliferar mais para formar uma camada miocárdica compacta, atendendo assim a demanda mais crescente para que o ventrículo ele consiga produzir contrações mais efetivas. E ao contrário do miocárdio trabecular, a camada compacta recém-formada do miocárdio, ela não expressa conexinas específicas, então ela não está tão relacionada com os tecidos de condução. A formação das cavidades na parede ventricular, ela vai decorrer de uma parede esponjosa, que são chamadas de trabéculas cárneas, e algum desses feixes dessa parede ventricular vai contribuir para a formação de músculos papilares e das cordas tendíneas. Esses cordões eles vão seguir os músculos papilares e vão atuar nos processos de abertura das válvulas atrioventriculares posteriormente. A extensão das trabeculações dentro das câmaras ventriculares não vai mudar significativamente, como eu falei, durante o desenvolvimento do coração em comparação com o enorme crescimento da camada compacta. Então, a gente já pode perceber que falhas na formação adequada da parede ventricular compacta ou um crescimento continuar normal dessa camada trabecular, que não deveria ocorrer, são responsáveis pela chamada miocardiopatia não compactada, em que tem uma extensa camada trabecular coexistindo com uma camada compacta de espessura diminuída.
Em relação à septação ventricular, então o septo interventricular no coração, ele é composto por uma pequena parte membranosa e uma parte maior que é muscular, que vai contribuir para a força de ejeção do ventrículo esquerdo durante a contração sistólica no coração definitivo. A septação ventricular ela vai se iniciar com 5 a 6 semanas de vida, ainda com um ventrículo primitivo. Pouco se sabe sobre os eventos morfogenéticos que levam à formação do músculo componente do septo ventricular. O que se acredita é que quando os dois ventrículos são formados por essa dilatação, por esse balonismo do tubo cardíaco primitivo, uma pequena parte entre eles não vai seguir a câmara miocárdica programada pelos genes para poder formar, então, a septação ventricular. Então, aqui a gente tem os primeiros estágios da formação da câmara no ser humano, em vários cortes, né? Então, a gente tem uma vista dorso-caudal, um corte transverso e um corte sagital. E uma parte considerável do tubo cardíaco primitivo, ele vai persistir entre essa dilatação do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, aqui ventrículo direito e ventrículo esquerdo, essa parte vai persistir, formando como se fosse bem semelhante a um canal, que é essa seta preta. Durante o crescimento posterior das câmaras ventriculares, lá perto de 30 a 40 dias de vida, a parede dorso-caudal do canal interventricular vai começar a se tornar reconhecível, tornando por crescimento do septo ventricular real, que são essas linhas pontilhadas brancas. Então, a gente começa, de fato, a ter uma septação ventricular. A septação ventricular, então, esse processo de separação entre os ventrículos direito e esquerdo começa por um crescimento do septo interventricular muscular, que vai ficar no assoalho do ventrículo, como eu disse, em torno de 5 semanas de gestação. E os miócitos que vão formar a parede muscular desse septo e esse crescimento vai ocorrer por proliferação ativa dos mioblastos no septo. Até a 7ª semana, enquanto as cristas bulbares ainda não se unirem ao coxim endocárdico, ainda vai ter passagem de sangue no forame, que é o forame chamado interventricular, que vai passar sangue de um ventrículo para o outro. Então, aqui uma imagem mais ilustrativa disso que eu acabei de falar. A gente tem aqui o coração primitivo em formação. Esse aqui é o forame interventricular, que está permitindo passagem do ventrículo direito, de sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. E conforme a gente tem a evolução, as cristas bulbares elas vão se unir ao coxim endocárdico. Então, aqui a gente tem a crista bulbar, ela vai se unir aos coxins endocárdicos e vai permitir a passagem de um ventrículo para o outro. Quando, de fato, a crista bulbar se unir ao coxim endocárdico, a gente tem o canal atrioventricular pronto e a gente não ocorre, então, nenhuma obstrução da via de saída do sangue. Então, o fechamento completo desse forame primário no topo do septo interventricular de forma precoce pode resultar em um bloqueio, se isso ocorrer antes da crista atingir o coxim atrioventricular de forma adequada, isso pode ocorrer um bloqueio da via de saída do sangue da via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta, e isso seria até mesmo incompatível com a vida intrauterina. Então, esse forame primário ou forame interventricular acima do septo muscular, ele vai ser remodelado na saída subaórtica do ventrículo esquerdo e na entrada do ventrículo direito. E pela fusão subsequente dos coxins atrioventriculares, essa massa mesenquimal ela vai formar a parede dorsal do forame primário. Então, aqui a gente tem os estágios finais da septação ventricular, que é analisado por uma reconstrução tridimensional entre 45 a 48 dias de gestação. As saídas ventriculares esquerda e direita, a gente consegue ver aqui, tanto pelas setas verdes quanto pela seta branca. E essas reconstruções, elas mostram claramente o papel da fusão das cristas proximais da via de saída, que é essa aqui em vermelho, com o lado direito dos coxins atrioventricular superior e inferior, que é essa região em amarelo.
e com a crista do septo ventricular muscular em etapa de septação ventricular. Então, os coxins mesenquimais que são fundidos vão formar durante o período fetal um septo membranoso entre a saída do ventrículo esquerdo e a entrada do ventrículo direito. Isso ocorre até a septação ventricular, ela consegue se finalizar até a 7ª semana do desenvolvimento. Já em relação ao desenvolvimento do polo venoso cardíaco e dos átrios. O polo venoso cardíaco. O seio venoso é o polo venoso do coração primitivo e ele recebe sangue drenado do embrião e se divide em corno direito e corno esquerdo. Em cada corno desse seio venoso vai chegar uma veia cardinal comum, uma veia umbilical e uma veia primitiva. E esse aqui é o átrio primitivo. Na 8ª semana do desenvolvimento, vai formar-se uma anastomose entre as veias cardinais anteriores, esquerda e direita, resultando na formação da veia braquicefálica esquerda, que vai desviar o fluxo sanguíneo do lado esquerdo do coração para o lado direito, levando à degeneração da parte caudal da veia cardinal anterior esquerda. E a veia cardinal anterior direita e a veia cardinal comum vão dar origem à veia cava superior. Então, para ilustrar melhor, né, que só falar fica um pouco mais difícil de visualizar. Então, a gente tem aqui as veias umbilicais direita e esquerda, que vão levar o sangue oxigenado da placenta até o seio venoso. Então, durante a formação do fígado, a veia umbilical direita ela se degenera, assim como a porção da veia umbilical esquerda, entre o seio venoso e o fígado, restando apenas uma porção proximal da veia umbilical, que vai chegar até o fígado. Com o aumento do aporte sanguíneo da placenta, tem a formação de uma comunicação entre essa veia umbilical esquerda e a veia cava inferior, chamado de ducto venoso, que vai possibilitar a passagem direta do sangue da placenta, o sangue oxigenado, por dentro do fígado, chegando ao coração. Já aqui, o seio venoso, nessa região, inicialmente ele vai se abrir na parede dorsal do átrio primitivo, então a gente está vendo uma vista por trás, uma vista posterior, e se divide em corno direito e corno esquerdo, onde chegam as veias. A formação de duas anastomoses, uma a partir da transformação de veias vitelinas e umbilicais, e outra através da formação da veia braquiocefálica, faz com que o corno direito ele receba um grande aporte de sangue, resultando no aumento significativo do seu tamanho e fazendo com que o orifício do futuro nó sinoatrial se desloque para a direita e se abra na região do átrio primitivo, que dará origem ao átrio direito adulto. Já o corno esquerdo, ele diminui de tamanho, originando o seio coronário, que irá drenar o sangue através das veias coronárias. A formação dos átrios. Então, no coração pós-natal, o átrio direito consiste em um componente de paredes lisas, chamado de seio venoso, que vai receber as veias cavas, e um grande apêndice trabecular. E o átrio esquerdo ele vai ser composto por um grande componente de paredes lisas, que recebe as veias pulmonares, e um pequeno apêndice trabeculado em forma digital, embora ambos os componentes do átrio esquerdo se desenvolvam de diferentes estruturas embrionárias, parece que eles sofrem um processo comparável de diferenciação miocárdica. Na fase inicial do loop do tubo cardíaco primitivo, o polo venoso do coração ele é quase simétrico, a gente quase não consegue diferenciar átrios ou seio venoso, e por volta de 24 dias de desenvolvimento, quando o processo de looping já está quase completo, a pequena estrutura mais protuberante no lado dorsal da parte caudal do tubo cardíaco, ela vai ser identificável como um futuro átrio, mas ainda sem um seio venoso perceptível. As duas bolsas do miocárdio da parte atrial recém-formada, elas vão se estender para fora para formar os apêndices atriais, um para a direita e o outro para a esquerda.
Grande parte da parede do miocárdio atrial ela vai ser formada por cardiomiócitos derivados de uma população secundária de progenitores. E a identidade do miocárdio morfologicamente característico do átrio direito em oposição ao miocárdio morfologicamente característico do átrio esquerdo vai ser estabelecido pela expressão de genes responsáveis por essa simetria esquerda-direita. Existe um gene, que é o gene PITX2C, que é o mais reconhecido como regulador dessas assimetrias. Então, estudos em camundongos, o coração, quando a gente tem a ausência desse gene, o coração ele desenvolve 2 apêndices morfologicamente direitos, juntamente com nós sinusais bilaterais. Então, heterotaxias atriais podem ser decorrentes da ausência desse gene. Inicialmente, o seio venoso ele vai ter paredes não miocárdicas, e não é mais do que uma confluência de canais venosos sistêmicos que vão entrar no coração de forma simétrica. Somente após a formação dos átrios em si, das paredes do seio venoso, que as paredes do seio venoso vão se tornar miocárdicas. O miocárdio do seio venoso ele é derivado de células progenitoras e ele vai ter, desde o início, um programa genético distinto, que inicialmente retém características de alta automaticidade e condução lenta. Concomitantemente com a formação miocárdica das paredes do seio venoso, a conexão do seio venoso torna-se confinado do lado direito do átrio comum, e no limite entre o seio venoso e as pregas miocárdicas do átrio direito, válvulas venosas vão se desenvolver. A válvula venosa esquerda ela vai regredir completamente no nascimento, enquanto a direita permanece como a válvula que a gente conhece como válvula de Eustáquio, que ela guarda o orifício da veia cava inferior e direciona, durante a vida fetal, o sangue oxigenado proveniente do ducto venoso em direção ao forame oval. Em relação à septação atrial, no coração em desenvolvimento, durante a 5ª semana, o átrio comum ele começa a se dividir em 2 câmaras distintas pela formação do septo atrial primário. Então, o septo primum ele vai descer no sentido dorso-cranial em direção aos coxins atrioventriculares e enquanto ele não alcança o coxim, vai ter a formação do forame primário, que vai realizar o shunt esquerda-direita na circulação fetal. Então, aqui nesse desenho a gente tem a formação do septo atrial primário, ele começa a se formar com uma lâmina de miocárdio, de tecido miocárdico, que é representado por essa cor verde, que vai crescer a partir da parede dorso cranial em direção aos coxins do átrio ventricular, que é essa região aqui mais marrom claro. Aqui nessa segunda imagem, a gente vê que o septo atrial primário ele já está quase completamente fundido com os coxins atrioventriculares, mas a região dorso-cranial dele já começa a desaparecer para formar o forame interatrial secundário. Já nessa terceira imagem, a gente vê que o septo atrial primário ele vai ser fundido com os coxins atrioventriculares e completando assim a septação septação atrioventricular. Esse grande forame atrioventricular interatrial, não é atrioventricular, interatrial secundário, que é visto no final do embrião humano do coração, vai ser reduzido de tamanho durante as primeiras semanas de vida, através do dobramento da parede dorso-cranial do átrio direito à esquerda até o orifício da veia cava superior. Em relação ao desenvolvimento e maturação das válvulas atrioventriculares. A maioria das células presentes nas válvulas atrioventriculares formadas no coração são de origem do coxim endocárdico. Assim, os folhetos septais das válvulas atrioventriculares são derivados da fusão das válvulas inferior e coxins superiores, enquanto os folhetos mural ou folhetos parietais se desenvolvem a partir dos laterais. As válvulas aórtica e pulmonar se desenvolvem no final da septação do tronco arterial através de 3 tumefações de tecido subendocárdico.
as válvulas atrioventriculares elas vão se desenvolver igualmente, só que ao redor dos canais atrioventriculares. Então, o folheto parietal da válvula atrioventricular direita, em contraste com o folheto septal da válvula atrioventricular, então aqui é o folheto parietal e aqui é o folheto septal, da válvula atrioventricular direita, ele vai ser formado por um sulco atrioventricular. Isso a gente consegue ver porque ele expressa uma proteína verde fluorescente que é aumentada sob o controle de epicardio específico. A cor verde ela vai representar a expressão do marcador miocárdico troponina. Após a fusão dos coxins atrioventriculares centrais, taxas diferenciais de proliferação vão ser um mecanismo para o crescimento distal para o alongamento do folheto. Então, os folhetos valvares maduros eles vão ser estratificados em camadas estruturalmente distintas, ricas em elastina, que é chamada de camada trial, protoglicano, que é uma camada mais esponjosa, e colágeno, que vai fornecer a biomecânica específica e as propriedades dos folhetos da válvula. Então, essas fibras de elastina, elas vão conferir elasticidade à válvula. Os protoglicanos, eles vão absorver forças que são compressíveis nesses folhetos. E a camada fibrosa, que é rica em colágeno, ela vai fornecer uma rigidez e uma resistência a esses folhetos da válvula. Então, aqui a gente tem as válvulas atrioventriculares definitivas, caracterizadas pela presença de cordas tendíneas, sustentadas por músculos papilares, e aqui as 3 camadas dos folhetos. A parte do miocárdio delaminado, que é contígua com os folhetos em desenvolvimento, vai se retrair gradualmente em direção ao anel e aos músculos papilares, e finalmente desaparece, resultando em folhetos e cordas não miocárdicos que são exclusivamente fibrosos. Algumas variações, como o folheto septal da válvula tricúspide, que vai se delaminar para o septo ventricular muito mais tarde em comparação com os folhetos septal da válvula mitral, que não se deita sobre o miocárdio. Então, assim, ele se projeta diretamente para o lúmen ventricular muito mais cedo durante o seu desenvolvimento. Aqui a gente tem seções esquemáticas do coração que ilustra os estágios sucessivos do desenvolvimento das válvulas atrioventriculares, cordas tendíneas e músculos papilares. Aqui aproximadamente com 5 semanas, aqui aproximadamente com 6 semanas. Então, a gente tem esse crescimento do coxim endocárdico, tanto para a região cranial, tanto para a região caudal e para as regiões laterais. Aqui com 7 semanas, então aqui já temos a porção muscular do septo interventricular, porção das trabéculas cárnicas, a válvula mitral em desenvolvimento, e a gente tem também já a porção, realizada a porção membranosa do septo interventricular. E aqui com 20 semanas de coração, já mostrando o sistema até mesmo pronto, o sistema de condução do coração. Já em relação ao desenvolvimento do polo arterial do coração, existe uma sub-região da crista neural cranial, chamada de crista neural cardíaca, que vai migrar para os terceiros, quartos, quinto e sextos pares de arcos aórticos faríngeos e então para o coração. Então, após essas células de crista neurais chegarem no seu local correto, elas vão se diferenciar em mesênquima e células musculares lisas, que vão contribuir para a septação de via de saída, formação de paredes separadas do tronco arterial e também vão se desenvolver em gânglios parasimpáticos do coração. A crista neural ela vai formar a musculatura lisa e vai suportar o desenvolvimento do arco aórtico e das suas artérias. Células derivadas da crista neural também vão auxiliar na formação dos folhetos das válvulas arteriais. Uma interrupção ou uma falha nessa derivação de células pode resultar num grande espectro de malformações envolvendo o polo arterial, como truncos arteriosos ou dupla via de saída do ventrículo direito. São frequentemente observadas em pacientes com síndrome da deleção do 22q11, que é a síndrome de George.
Então, dentro das vias de saída definitivas, tem 3 componentes distintos que podem ser distinguidos, que é o componente distal, composto pelos troncos arteriais intrapericárdicos, o componente médio, que é constituído pelas válvulas arteriais e seus seios de suporte, e o componente proximal, que são as vias de saída ventriculares. O polo arterial do coração, que ainda está em desenvolvimento, ele não possui essas 3 entidades distintas morfologicamente prontas e discerníveis. Mas é possível considerar a via de saída em desenvolvimento e sua continuação extrapericárdica como uma estrutura tripartite, o que facilita consideravelmente a descrição e a compreensão da sua morfogênese. Então, a septação da via de saída, o polo arterial do coração em desenvolvimento, ele vai sofrer extensas mudanças em um período de tempo relativamente curto. Então, primeiro, a via de saída miocárdica tubular, ela é um único lúmen e vai ser formada pela adição contínua de cardiomiócitos derivado do coração secundário para esse polo arterial do coração. A via de saída cardíaca, ela vai se tornar uma entidade morfologicamente distinta durante a 5ª semana de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem, durante as 5ª e 6ª semanas de desenvolvimento, a via de saída, que ela vai se tornando cada vez mais curta morfologicamente. Isso pode acontecer tanto por morte programada como dependente de apoptose dos cardiomiócitos na parede da via de saída. E o mesênquima, na sua porção mais proximal, ele torna-se mais densamente povoado, formando um par de coxins que vão se fundir um com o outro, dividindo o lúmen aórtico e pulmonar, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Levemente orientados em canais em espiral, como a gente vê aqui, que conecta a via de saída distal ainda não septada com o forame primário e a cavidade do ventrículo, respectivamente. No final da 6ª semana de desenvolvimento, a parte miocárdica da via de saída, ela vai se encurtar ainda mais e os coxins mesenquimais derivados do endocárdio, eles vão se fundir na parte mais distal da via de saída. Após a fusão desses coxins e a protrusão do septo aórtico pulmonar, o lúmen da via de saída distal, ele vai ser dividido, como a gente pode ver na imagem, em um canal pulmonar que se estende para a esquerda a partir da linha média e um canal aórtico que se estende para a direita, que é posicionado à direita. Então, o trunco arterial intrapericárdico, quando inicialmente formado, a via de saída do coração humano em desenvolvimento, ele tem toda uma parede miocárdica que envolve o lúmen de saída da via de saída em desenvolvimento, que está fora da cavidade pericárdica, envolvida num saco aórtico. Essa pequena cavidade de saco aórtico, ela vai ser circundada por um mesênquima faríngeo, que vai dar origem a 3 pares de artérias do arco aórtico. Então, aqui a gente pode ver. Na figura A, a gente vê a presença desse saco aórtico e os 3º, 4º e 6º arcos aórticos que originam-se diretamente desse saco, que é a continuação da via de saída. Então, 3º, 4º e 6º arco aórticos. O saco aórtico ele vai ser remodelado em um canal longitudinal e a futura aorta ascendente e a futura bifurcação do tronco pulmonar vai dar origem ao 6º arco aórtico, nessa região aqui mais inferior. A septação da via de saída distal, ela vai ser completada com o septo aórtico pulmonar, que é nessa região aqui de estrela, então vai formar essa septação aórtico pulmonar, e que a gente consegue ver representado as artérias pulmonares centrais, nessa região do 6º arco aórtico, enquanto a sua parede distal forma também o canal arterial. Em relação ao desenvolvimento das válvulas arteriais. No final da 6ª semana de desenvolvimento humano, a massa central dos coxins de fusão dentro do trato de saída distal, ela vai ser dividida pela protrusão do septo aórtico pulmonar derivado da crista neural. E os coxins, eles vão ser divididos para formar 2 pares de folhetos valvares. Os folhetos das válvulas arteriais definitivas, eles vão ter uma fórmula semilunar característica pela escavação do centro do mesênquima, que vai ser a composição dos folhetos primordiais.
Considerando que a maior parte do centro em desenvolvimento do folheto desaparece, a camada periférica no lado ventricular vai se proliferar de forma ativa, pela qual os folhetos primitivos se tornam consideravelmente mais alargados. As válvulas arteriais, então, elas são semelhantes às válvulas atrioventriculares. Os folhetos maduros das válvulas arteriais, eles também têm 3 camadas organizadas, que eu já comentei, que é a fibrosa esponjosa e a camada ventricular, que é rica em fibra gelastina. E esses folhetos maduros são caracterizados por uma distribuição assimétrica das células intersticiais valvares, que vão resultar no aumento da densidade celular nas camadas fibrosa e ventricular. Em relação ao arco faríngeo e o sistema arterial. Os arcofaríngeos é a característica mais típica do embrião humano. Inicialmente, o embrião humano está fletido e tem o desenvolvimento desses arcos faríngeos em ambos os lados da região do pescoço em desenvolvimento. E durante o dobramento da extremidade cefálica do embrião, lá por volta da 4ª semana de desenvolvimento, os 2 primeiros arcos faríngeos vão se remodelar extensivamente para formar os primórdios das estruturas faciais. A gente tem 5 pares de artérias do arco faríngeo que são formadas. Aqui a gente tem descrito 6 pares, mas o 5º par ele se degenera ou não se desenvolve. Mas para fins didáticos a gente comenta sobre esses 6 pares, em que o primeiro par ele vai formar as artérias maxilares e as artérias carótidas externas. O segundo par são artérias estapédicas, que são vasos da orelha média. O terceiro par são as artérias carótidas comum e junto com a artéria dorsal formam as carótidas internas. O quarto par, ele faz parte do arco aórtico e da parte proximal da artéria subclávia direita. E o sexto par, ele é a parte proximal da artéria pulmonar esquerda e do ducto arterial. Então, estendendo-se na região cranialmente, a aorta ascendente, ela continua o desenvolvimento, assim como o terceiro e o quarto arcos bilateralmente, que juntos formam uma figura em forma de T. Vai ter uma ilustração mais para frente para ficar mais didático. E esse arranjo prepara o cenário para formar a artéria braquiocefálica como o primeiro vaso que se ramifica do arco aórtico definitivo. Após a regressão dos ductos carotídeos, os terceiros arcos tornam-se partes proximais das artérias carótidas internas em desenvolvimento. Então, durante as últimas 2 semanas do período embrionário humano, a configuração assimétrica do sistema do arco aórtico, ela vai se tornar gradualmente idêntica à situação pós-natal, com regressão da aorta dorsal à direita distal, desaparecimento do 6º arco aórtico distal à direita e crescimento assimétrico dos quartos arcos aórticos. A artéria do 6º arco distal faríngeo esquerdo vai se converter, então, no ducto arterial, como eu disse anteriormente. Extrapolando origens embriológicas, acredita-se que as subclávias direitas aberrantes e outras anomalias que são mais sutis do arco aórtico são resultados do defeito do terceiro arco aórtico, em que o arco aórtico interrompido, defeitos do 4º arco, e o ducto arterial patente, a artéria pulmonar hipoplásica, defeitos no desenvolvimento da artéria do 6º arco. Então, aqui uma ilustração do que eu já comentei, em que as partes proximais dos 6º arcos aórticos formam a bifurcação do tronco pulmonar. Então, aqui a gente pode ver nessa região mais azulzinha, os pares do 6º arco aórtico, que posteriormente vão se formar aqui a região do tronco pulmonar, que vai se originar do saco aórtico. O terceiro par vai formar as artérias carótidas comuns e junto com a artéria dorsal vai formar as artérias carótidas internas, como a gente pode ver aqui. E o 6º par, que é a parte proximal da artéria pulmonar esquerda e do ducto arterial. O desenvolvimento do epicárdio e das artérias coronárias. O epicárdio, então, ele é a camada de tecido mesotelial mais externa, e o desenvolvimento das artérias coronárias, ela ocorre por vasculogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, sem vasos pré-existentes. A correta formação das artérias coronárias, ela é um processo extremamente complexo, que vai depender
intrinsecamente do adequado desenvolvimento do epicárdio. Então, o desenvolvimento do epicárdio ele vai começar somente depois que o tubo cardíaco já estiver com o seu loop em formação e quando a câmara for iniciada. Então, primeiramente, vai ter um órgão proepicárdico formado, e uma vez que os brotos desse órgão proepicárdio aderem ao miocárdio do canal atrioventricular, as futuras células epicárdicas elas vão se achatar e se espalhar para formar uma folha de células mesoteliais para cobrir toda a parede miocárdica. Assim que esse epicárdio primitivo é formado, algumas células epiteliais epicárdicas se transformam em uma população de células mesenquimais. Então, o nome disso é EMT, que é quando as células epiteliais se transformam em células mesocárdicas, e isso produz uma população substancial de células mesenquimais derivadas do epicárdio, especialmente na junção atrioventricular, que é a região onde os primeiros vasos coronários se formam. Algumas dessas células vasculares recém-formadas, elas vão coalescer em locais específicos na superfície atrioventricular e em sulcos interventriculares para construir canais dentro da matriz subepicárdica e se tornar futuras artérias coronárias, inicialmente desconectadas da aorta em desenvolvimento. Esses canais, então, por mecanismos ainda não conhecidos, eles vão se fundir para formar as artérias coronárias definitivas nas suas localizações específicas. Então, a imagem 1, aqui em cima, ela resume esquematicamente o modelo atual de desenvolvimento das artérias coronárias. Então, a gente vê que tem uma rede arterial, onde as primeiras células musculares lisas e endoteliais são formadas de forma aleatória, por epicárdio epitelial, tornando-se mesenquimal, que é o processo EMT, e depois se diferenciam e se fundem para formar os vasos. A gente pode notar que a muscularização das artérias coronárias, elas começam mais nos troncos arteriais coronarianos proximais, para depois nos segmentos mais distais. Aqui na imagem 2, a gente tem ela demonstra a formação dos troncos proximais das artérias coronárias a partir desses plexos capilares. Tem o plexo capilar peritruncal e o seu crescimento através da aorta ascendente. Então, é isso a aula. Para aqueles que tiverem interesse, respondam a nossa enquete sobre o tema, clicando nesse link abaixo. No chat. Aqui são as referências utilizadas. Muito obrigada.